15 e 21 diz assim, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente, em outra versão, miseravelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, seja feito como você crê. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Pai, a tua palavra, Senhor, verdade absoluta, que não encontra rivais diante de si, nenhum discurso humano, Senhor, filosofia alguma pode competir com a sua palavra, Pai, que é a verdade. A tua palavra, Senhor, é o meio pelo qual o Senhor decidiu instruir a sua igreja, edificar o seu povo e estabelecer a história. A história está registrada na sua santa palavra, Senhor. Pela sua santa palavra nós entendemos como tudo começou, porque que as coisas são como são e como tudo vai terminar. E por isso suplicamos que esta manhã a sua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, nos edifique, nos torne mais parecidos com o seu Filho, para louvor de sua glória. Santifica-nos na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Como nós estamos vendo, desde lá do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, fazendo uma junção já dos discursos e das narrativas, é um momento muito instrutivo desse Evangelho, dos escritos de Mateus, para que nós entendamos como é feita a divisão de pessoas e pessoas na existência como um todo, A gente está vendo que existe um grupo de pessoas que reagem de uma forma ao Evangelho, e tem um outro grupo de pessoas que reagem de outra forma ao Evangelho. É só isso que a gente está vendo aqui, tá? No capítulo 14, começou mais uma narrativa, depois do discurso das parábolas. Nós vimos aqui que Jesus se apresenta como esse rei poderoso, confirmado em sinais e maravilhas, mas que mesmo nesse contexto de sinais e maravilhas, existe essa separação, essa divisão. Os milagres de Jesus não são suficientes para que todas as pessoas creiam no Evangelho e se voltem para ele arrependidos. No capítulo 15, nós lemos a primeira sessão do capítulo 15 na semana passada, e nós vimos um grupo de pessoas muito comum no escrito bíblico que rejeitou Jesus. Quem? Os fariseus. Nós vimos isso na semana passada. Os fariseus tentaram de alguma forma constranger Jesus, em virtude dos discípulos de Jesus estarem violando a tradição dos anciãos, mas Jesus disse: eles violam a tradição dos homens, mas vocês desonram a Bíblia, vocês são os descrentes. Como ele mesmo diz, vocês são plantas que o meu pai não plantou. Está lá no versículo 13, do capítulo 15, aqui. São plantas que o meu pai não plantou. Vocês montaram uma religião de vocês em torno das vontades de vocês, e o Deus que deveria estar no centro da religião de vocês foi excluído. Vocês odeiam a Deus, vocês desprezam a palavra, vocês desonram o Deus da palavra. E aí, quem estava aqui na semana passada
Se é que você lembra, né? Enquanto eu falava desse capítulo 15 aqui, eu estava tentando antecipar minha emoção, lembrando, fazendo memória do texto que eu já conhecia, que é o que a gente vai ver hoje. Eu, particularmente, olhando para o texto que está diante de nós, pensando o texto que nós lemos e refletimos na semana passada, o meu coração assim, sabe, enche de alegria por um lado, logicamente, traz também para mim um impacto assim acerca de como Deus decidiu fazer as coisas, porque se por um lado, no início do capítulo 15, a gente vê o povo da religião, os fariseus, os detentores da palavra, os ensinadores da palavra, ou supostos ensinadores da palavra, aqueles que administravam uma religião do primeiro século para o povo judeu. Se a gente vê esse povo rejeitando o Messias, o Cristo de Deus, o Rei prometido, agora a gente vê Jesus indo para um lugar que a própria Escritura chama de região dos gentios. A gente vai falar já sobre o que isso significa. E lá nesse lugar onde não tem uma suposta religião verdadeira, nós vemos uma mulher recebendo o Cristo de Deus como os religiosos da época não receberam. Isso é sensacional. Amém? Versículo 21 diz pra gente que quando Jesus teve esse embate do início do capítulo 15 aqui com os fariseus, e é justamente por isso que ele está se retirando da Galileia, ele vai para os lados de Tiro e Sidom. Tá aí no versículo 21. Jesus tem esse embate, não quer se indispor mais com os fariseus, e ele se afasta do território onde os judeus predominavam, onde os judeus eram maioria e estavam estabelecidos, e ele vai embora para uma região gentia. Quem conhece assim um pouquinho do contexto bíblico, um pouquinho da história bíblica, sabe que Tiro e Sidom são duas cidades onde os cananeus habitavam no passado, e os cananeus tinham uma rivalidade, uma rixa com o povo de Israel, muito notória no texto bíblico, né? A ponto de Tiro e Sidom serem cidades, Ezequiel fala isso, salvo engano, Oséias e Amós também falam sobre isso, serem cidades que o próprio Deus sentenciou por causa da sua rebeldia e por causa da maneira como eles lidavam com o povo de Israel. Então Tiro e Sidom fazem parte de uma localidade onde Deus não é adorado, onde Deus é ignorado, é desprezado. Pelo contrário, aquela região ali já tinha um Deus próprio, a saber, Baal. A pessoa, a figura mais proeminente que sai dessa área aqui, quando a gente olha para o contexto bíblico todo, é Jezabel. Lembra da Jezabel? Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ela era princesa de Sidom. Ela sai dali onde Baal é cultuado, adorado, casa com Acabe e corrompe o culto ao Senhor dentro do contexto do povo de Israel. Então isso mostra pra gente o quê? Só para que a gente esteja inteirado aqui no contexto geográfico, que Jesus está indo para um lugar onde não tem igreja. Jesus está indo para um lugar onde a palavra não é lida, onde os rolos não são abertos a cada sábado como era feito nas sinagogas. É para esse lugar que Jesus está indo, para um lugar onde não tem religião verdadeira, ou supostamente não tem, para o lugar onde os gentios habitavam. O versículo 22 diz que uma mulher cananeia, descendente dos cananeus que habitavam a terra quando o povo de Israel entra na terra prometida, né, inimigo do povo judeu, uma mulher descendente desse povo vem até Jesus. E aqui a sua mente precisa estar aberta, seu coração também, porque não é só uma questão intelectual, cara. É o momento de você entender o que é evangelho. É aqui, está aqui. Porque a gente veio do embate de Jesus com os fariseus, que todo sábado estavam no culto, todo sábado. Você ia para a sinagoga, e lá na sinagoga, a liturgia, né, que se estabeleceu ao longo da história, desse jeitinho que a gente faz, né, tem uma oração, aí tem um período de música, aí tem um período de leitura bíblica. Isso veio da sinagoga, consolidou-se ao longo da história. A igreja usa esse modelo, nessa estrutura litúrgica, mas desde a época das sinagogas era assim que se fazia, e todo sábado o judeu devoto ia lá prestar seu culto ao Deus de Israel, ou supostamente prestar o seu culto ao Deus de Israel, né?
A gente vem disso, capítulo 15 inicia falando desse povo que tem culto todo sábado, desse povo que ora 3 vezes ao dia, desse povo que dá esmolas, desse povo que pega alguém em adultério e quer apedrejar, quer matar. Por quê? Porque a lei diz. Desse povo que não suporta ver ninguém comer sem lavar as mãos, porque não só o texto de Moisés, mas também o que eles inventaram é precioso demais para violar. Esse povo, a gente está vindo desse povo. Para quê? Para uma mulher descendente dos inimigos do povo de Deus, que tem como patrônomo da sua própria terra Baal. E aí quando Jesus chega lá, essa mulher sai na direção dele e vem gritando, diz o texto aí, né? Vem gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa considerar, né? Porque quando você olha para os fariseus, eu vou ficar fazendo esse paralelo aqui, você olha para os fariseus já tinham chamado Jesus até de demônio a essa altura. Diziam que ele operava pela força e pelo poder de Beelzebu. Entende? O povo da Bíblia daquela época, o povo da religião verdadeira, chamaram o Cristo de Deus, o enviado de Deus, de Beelzebu. E é pertinente que Jesus os chame de cego. Lá no capítulo 15, no versículo 14, que nós lemos na semana passada, Jesus diz: os cegos que guiam outros cegos. Por quê? Porque a luz brilhou diante deles e eles rejeitaram a luz. É assim que o texto bíblico coloca. Capítulo 3 do Evangelho segundo João, João diz que a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que homens são esses? João diz no capítulo 1 também do seu evangelho. Ele diz que ele veio para os que eram seus. Eu vou falar mais disso daqui a pouco, né? Veio para os judeus em primeiro momento e eles falaram: você não é o Cristo. Você não é o Messias esperado. Porque qual é o Messias que eles esperavam? Um homem montado num cavalo branco, poderoso como Davi foi de seu tempo, de uma perspectiva política, de uma perspectiva bélica, um homem guerreiro de batalha, que ia destronar Roma, que ia destituir Roma e ia estabelecer um reino, prosperidade e estável politicamente para o povo de Israel de novo. Essa era a concepção do povo judeu. E aí quando vem aquele homem do The Chosen, né? Brincadeira, não é aquele não. Mas parece mais ou menos que aquilo ali, né? Um homem muito simples, de acordo com a escritura, sem parecer, sem formosura, sem nenhum atrativo, sabe? Não tinha espada, não tinha cavalo, não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Esse homem aparece dizendo: eu sou Cristo, aquele que vocês estavam esperando. E quem está com a gente desde o capítulo 1 de Mateus, sabe que o esforço de Mateus é para dizer: é ele. Por isso que ele todo o tempo vem dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Jesus vai cumprindo uma profecia atrás da outra, e os fariseus dizem: não. Sabe, se eu tivesse assim uma oportunidade de conversar com os fariseus, eu falo: mas cara, não lembra aquela profecia que vocês leem todo sábado aqui, vocês abrem o rolo de Isaías e dizem isso, e dizem aquilo? Lembra disso? Cara, aconteceu aqui. Lembra da profecia de Isaías que a virgem conceberia? Lembra disso? Ela deu à luz. Então, quando a gente olha para isso aqui, fica muito claro para nós que a ideia de sensibilidade e percepção espiritual não está necessariamente associada à Bíblia que está na nossa mão. Não está necessariamente associada à denominação que nós frequentamos, né? Eu não sei qual era o nome da igreja naquela época, né? Mas de repente era, sei lá, né? Igreja dos fariseus, tipo isso. Fariseu Church. Parada assim, sabe? E tinha Bíblia lá, irmão. Tinha Bíblia. Um dia Jesus chegou na sinagoga e eles estavam lendo Isaías 61, se eu não me engano, e Jesus ouve a leitura do texto bíblico e ele diz: hoje está se cumprindo isso. Sou eu, esse aí. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele me ungiu, aquela coisa toda. Tinha Bíblia lá, tinha música,
na sinagoga? Tinha música na sinagoga. Qual era a música? Melhor do que as de hoje, com certeza. Eles cantavam salmos. Eles cantavam salmos. Todo sábado de manhã, alguém pegava, tirava um salmo para cantar. Adoravam a Deus a partir da palavra de Deus. Né? Não tinha nem negócio, é worship, é pentecostal, é corinho de fogo, não tinha nada disso. Eles abriam a Bíblia e cantavam a Bíblia. Não tinha nem como errar naquela época. Oração, pensa num negócio bom, né? O próprio Jesus condena a maneira como eles oravam, mas eles oravam. Como eles oravam? Em pé no meio de todo mundo, para que todo mundo visse eles orando, né? O cara da oportunidade pegava a palavra e orava na frente de todo mundo. Tinha oração, tinha leitura bíblica, tinha música boa, bíblica sobretudo, mas não tinha reconhecimento de quem Cristo era. Eles não entendiam que quem estava ali andando no meio deles, sentado no meio deles, era o próprio Deus encarnado, o Messias prometido. E o terror, o assombro que vem sobre o meu coração é olhar para essa mulher que não tinha contato com a mesma Bíblia, que não tinha contato com a mesma música, que não tinha contato com a mesma liturgia, que não ia para a sinagoga no sábado, mas reconhece o Cristo. Isso é uma obra de Deus. Isso é o que nós chamamos de esclarecimento dado pelo Espírito. Se você vê no 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: quem é que não enxerga a glória do Evangelho na face de Cristo? Os que vão se perdendo, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Mas Deus, ele está fazendo referência à criação, né? Que disse: haja luz. Ele esclareceu a nossa mente, e é por isso que o não esclarecido olha para Cristo, olha para o Evangelho, para o Jesus que nós pregamos do jeito que Ele é, e fala: isso aí não pode ser um Salvador. O apóstolo Paulo diz que o Cristo crucificado é escândalo para o judeu e loucura para o grego, porque o grego, na sua mitologia, entendia que o verdadeiro herói era o homem que saía para a batalha e voltava vitorioso, né? Aí você chega para um grego e fala assim: pô, o Salvador do mundo morreu pelado numa cruz. É brincadeira. Aí você chega para o judeu e fala assim: lembra o Messias? Lembra? Era aquele Jesus que morreu pregado, que deu a vida por mim e por você, não para que nós tivéssemos de novo o nosso território geográfico e físico tomado por Ele, mas para que nós fôssemos livres do poder do pecado e aceitos na família de Deus. Aí o judeu vai falar: não parece com Davi, não parece com Davi. Mas a obra de Deus na salvação faz isso aqui, pega uma pessoa e quando ela diz Senhor, filho de Davi, ela está citando um título do Cristo, um título do Messias. Filho de Davi mostra que ela não ia na sinagoga todo sábado, mostra que ela não era de culto toda semana, mostra que ela não era de liturgia pesada, mas que ela já ouviu falar que um Salvador viria da descendência de Davi. Então, é muito importante que nós não caiamos nesse laço, e até hoje esse laço está bem armado, de nós pensarmos que igreja verdadeira é a igreja que tem uma placa, que tem uma história, que tem isso, que tem aquilo. Igreja verdadeira é a igreja que olha para o Cristo da Escritura e o reconhece como tal, coloca no centro das suas ações, vive em função dele, se dobra, como essa mulher vai fazer no texto que nós vamos continuar lendo aqui. Isso é importante. Hoje nós vivemos um tempo, né? Tem alguns casos assim, né, na igreja brasileira, aí você vê, né? Um pastor de maneira pública denuncia o outro, aí o outro tem que se defender de maneira pública, né? Aí tem um que se defende muito dizendo assim: ó, eu tenho uma história muito grande nessa nação, muito tempo eu já estou brigando pelo evangelho nessa nação, né? Tudo para ele é a história que ele construiu. Amém? Amém ou não? Mas história é tempo, irmão. E tempo não necessariamente comunica que a sua história foi o que deveria ser. Ele não pode falar para mim de 40 anos, de 50 anos. Que adianta você ficar 50 anos fazendo a coisa errada? Você entende onde eu quero chegar? Mas tem um argumento mais pesado ainda contra isso.
Quanto tempo tem a história dele de evangelho, de trabalho, de suposto trabalho para a igreja de Cristo? 40, 50 anos, beleza. Só nos moldes neotestamentários a igreja tem 2000 anos. Então não vem falar de história para mim se você não reconhece o que a igreja vem reconhecendo desde sempre. A igreja de Cristo Jesus vem olhando para a cruz e dizendo: eis o nosso Salvador. A igreja de Cristo Jesus vem olhando para os evangelhos e entendendo que aquele homem que não tinha onde reclinar sua cabeça, aquele homem simples que sentava com prostitutas, com pecadores, que entrava na casa dos publicanos, aquele homem que dizia: eu não vim para nenhuma outra coisa senão para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquilo que se perdeu, encontrar aquilo que se perdeu. É isso, é Ele, é essa obra, é isso que faz a gente igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então pode ser uma empresa, pode ser uma instituição religiosa, pode parecer até como uma ONG. Ontem, como o Renan falou aqui, eu quero louvar a Deus pelos irmãos que participaram, né? Foi a iniciativa da nossa irmã, junto com o departamento de evangelismo da igreja, somada aos voluntários da igreja, e aqueles que simpatizaram com a ideia foram lá. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus, né? Mas a gente nunca pode pensar que isso é um fim em si mesmo. Porque igreja não é ONG. Igreja não é instituição filantrópica. Cristianismo não é assistencialismo. É uma maneira de nós servirmos a comunidade e dizermos à comunidade: estamos aqui para o que vocês precisarem. Ofertar o que nós temos de melhor a despeito de qualquer outra coisa, mas nunca confundir a missão de Deus, que é proclamar o seu Cristo, que é anunciar o seu Cristo, que é glorificar o seu Cristo através da igreja. Se nós dermos comida para todos os famintos do mundo e não lhes pregarmos o Cristo crucificado e ressurreto, eles vão de barriga cheia para o inferno. Vanus está lá, né? Vanus, meu Deus, fez unha pra caramba. Ó. Muita unha. Já pensou, irmão, ir pro inferno de francesinha? Já pensou perecer porque te apresentaram tantas coisas boas? Boas, tá vendo? Francesinha é benção. Francesinha é benção. Mas te apresentaram tantas coisas boas, sabe? Um suposto Jesus que dá dinheiro, dá casa, dá isso, dá aquilo, pensando na perspectiva do povo judeu, que livra-nos das nossas opressões terrenas, mas no fim da vida você descobrir que esse não era o Jesus bíblico, que esse não era o filho de Davi, que esse não era aquele que olha para as nossas misérias e pela fé nele nós somos libertos de algo infinitamente maior. Você pode olhar para o texto e pensar no texto que a questão é única e exclusivamente a expulsão do demônio da menina, mas não. O que começa no texto é o reconhecimento da identidade de Cristo. Quando ela diz, filho de Davi, ela está dizendo, eu sei quem tu é. Eu quero que você reflita sobre isso. Você sabe quem é Jesus? Sabe ou não? Reflita sobre isso. Até conversando com o Júnior ontem, né? Falando, um amigo, né? 1h da manhã, deu sorte que eu estava acordado. Aí mandou uma mensagem e perguntou assim, quem é Jesus para você? Eu já fiquei doido. Que um crente me perguntando, quem é Jesus? Eu falei, Senhor, vai na frente. Eu falei para ele, para mim Jesus é o que a Bíblia diz que é. E Deus é tão bom que essa pergunta que você fez para mim, Jesus fez para os discípulos. E eu vou responder o que os discípulos responderam. Jesus perguntou aos discípulos, quem que os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a responder, pessoal lá de fora, pensam que você é um profeta, pensam que você é João Batista, pensam que você é Elias, só gente boa, é ou não? Mas e daí? Quer dizer absolutamente nada. Você não pode confundir Jesus com algo muito bom e achar que tá bom. Jesus absolutamente não é um filantropo, não é um enchedor de barriga, sabe? Jesus não é um cara legal, tá na moda, né? Dizer que Jesus é legal, não, Jesus não é um cara legal. Aí ele pergunta,
E vocês, o que vocês falam acerca da minha identidade? Pelo Espírito de Deus, porque carne nem sangue pode revelar isso. E esse contexto é a prova. Carne, sangue, liturgia, Bíblia aberta, sem Deus não nos revela quem Cristo é. Pedro olha e diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é o Cristo? Cristo é a palavra grega para Messias, o prometido, o enviado, o Salvador dos homens, aquele que o Antigo Testamento disse que viria e pisaria a cabeça da serpente. Eu sei quem você é. E você precisa refletir sobre isso, cara. Você precisa sair daqui hoje, aí tu vai para a semana, né? Tu precisa viver a semana pensando sobre quem Ele é para você. Para essa mulher, Ele é o filho de Davi. Para essa mulher, Ele é o Messias prometido. Para essa mulher, Ele é aquele que o Antigo Testamento prometeu e se manifestou na plenitude dos tempos. Isso é maravilhoso. Então não se engane. Não se engane por uma placa escrita church ou escrita igreja. Não se engane por um monte de cadeiras espalhadas num salão. Isso aqui não quer dizer muita coisa. Quem já foi enganado foi na Rinodê. Era assim. Eu fui lá na Rinodê ver como é que era. É mais ou menos isso aqui. Um homem falando, comunicando uma suposta proposta boa, e uma galera ali interessada em ser beneficiada por aquilo que estava sendo comunicado. Algumas igrejas estão mais para reunião da Rinodê. Vem que você vai prosperar. Vem que sua história vai mudar. Aí, e é mó engraçado, né? Mó engraçado. Você chega na reunião da Rinodê, aí tem dois carros alugados na porta. Eu lembro que na época era uma BMW roxa, né? Se identificou? Ficava na porta assim. Para que isso? Para quando você chegar na porta, já tem um impacto. Você já tem um impacto. E a partir daquilo que te chama a atenção, você pensar: cara, esse é o lugar da vitória. Esse é o lugar da bênção. Não desliga não, eu vou ficar lá. E quando eu penso em algumas sinagogas, é isso que eu vejo. A estrutura tem que estar top, tem que ter ar-condicionado. Eles comunicam uma suposta prosperidade. E não, eu conheço gente que a igreja está com ar-condicionado, tem tela de LED, top, toda enrolada financeiramente. E aí o pastor tem que ficar inventando campanha para desenrolar o que ele enrolou pela fé. E aí eu olho para o texto e eu vejo, irmão, Jesus indo para um lugar remoto, sem culto, sem Bíblia, sem nada, e tendo um encontro com uma pessoa que entendeu quem Ele é. E não importa, irmão, não importa qual seja a placa, não importa qual seja a igreja, não importa, às vezes a gente cai na pilha, né? Se deixa levar, aí fica rindo porque está escrito lá, igreja cuspe de Jesus, porque Jesus cuspiu lá e tal, no olho do cego. Está pregando o Evangelho? Está comunicando o verdadeiro Cristo? Pode estar cuspe de Jesus, pode estar o que for. Não importa a placa, irmão, se é presbiteriana, não importa se é assembleia, se é batista, se é congregacional. O pessoal ontem nem reconheceu a nossa igreja aqui, né? Porque não está escrito igreja na porta. A gente vai ter que botar a igreja na porta, né? Pessoal, olha onde é que tem igreja aqui? Eles pensavam que ainda era oficina. Não está escrito igreja ali para eles entenderem como a igreja, né? Mas não importa. Quem é que está sendo anunciado? O filho de Davi, a raiz de Jessé, o Messias, o esperado, aquele que Deus separou.
para que nós pudéssemos encontrar nele salvação para as nossas almas. Qual é o problema da menina? O problema da menina é que ela está miseravelmente endemoniada, um estado de possessão extremo. Versículo 23, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E aí você pode ler esse texto e pensar que os discípulos estão de má vontade, né? Mas não é má vontade. Os discípulos estão dizendo assim: atende ela logo, porque nós saímos do tumulto da Galileia para ficar de boa aqui, dar uma descansada, sair daquele tumulto ali. E os discípulos estão dizendo: Senhor, despede ela logo, eu sei que tu pode, faz de uma vez e manda ela embora. E ele diz algo para os discípulos, ele está falando com os discípulos, amém? Versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que esse texto está falando? Esse texto está falando da agenda de Deus no estabelecimento do seu plano. Deus vem desenvolvendo o plano da redenção desde a criação. E esse plano tem algumas etapas, e eu não estou falando de dispensacionalismo. Tem algumas etapas onde as coisas vão sendo colocadas, estabelecidas e desenvolvidas de acordo com a agenda de Deus. Por exemplo, o próprio Cristo, onde foi na Bíblia que Cristo foi mencionado, mesmo que de maneira indireta, pela primeira vez? Gênesis 3,15. Ele disse que da semente da mulher levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Era o próprio Evangelho, o Evangelho mencionado a primeira vez. Jesus já está sendo esperado desde Gênesis 3. E aí, ele aparece naquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? O momento em que Deus decidiu que na história o seu Filho seria revelado para toda a humanidade. Então, quando a gente olha para a história da redenção, a gente vê que Deus tem uma agenda e essa agenda está sendo cumprida, está sendo desenvolvida. Para também entendermos melhor isso aqui, parece, irmão, que o ministério de Jesus estava direcionado única e exclusivamente para o povo de Israel, de uma maneira específica, e para o gentio de uma outra forma. Não é isso também que o texto está ensinando, amém? Existem 3 pensamentos com relação a como a Bíblia apresenta a ideia de povo de Deus. Isso aqui é importante. Diminui só um pouquinho, em nome de Jesus, só um pouquinho. Isso aqui é importante. Primeiro pensamento dispensacionalista. Pensa que Israel é um povo e a igreja é outro povo, e Deus vai tratar esses 2 povos de maneira distinta. Não é o que eu penso, não vejo isso na Escritura, amém? Israel é um povo, a igreja é outro povo, e Deus vai tratar os 2 de maneira distinta e peculiar. Não penso assim, não vejo na Escritura base para isso. Segundo pensamento, que é um pouco melhor, mas também equivocado, que a igreja vai substituir Israel, ou substituir Israel. Também não acho legal. Israel é uma peça dentro do plano de Deus. Deus tem um papel muito importante no seu plano para o povo de Israel. E isso se resume a mais ou menos o que, Wesley? Põe para... não tem hoje, meu Deus. Mas vou ler aqui com você. Capítulo 9 de Romanos, rapidinho. Capítulo 9, o apóstolo Paulo está lamentando do porquê que muitos judeus negaram no Cristo. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando dos fariseus. Ele está falando dos homens e das mulheres que iam para a sinagoga todo sábado, que tinham a lei, que tinham os profetas, que tinham o Antigo Testamento, e desprezaram o Cristo. Lá no versículo, vou ler do 1 em diante, ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto.
E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho intensa dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, está falando dos judeus, segundo a carne, são israelitas. A eles, olha isso aqui, ó. Aqui que está o plano, a parte de Israel no plano de Deus, ó. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Qual é o plano de Israel? Qual é o papel de Israel no plano de Deus? Deus, desenvolvendo o plano da redenção, em algum momento ele precisou de um povo, de uma nação, para tirar o seu Cristo, para tirar os profetas, para estabelecer a sua lei, para desenvolver o sistema sacrificial que apontava para Cristo. Esse povo de Israel é o povo que Deus usou para consolidar parte do plano da redenção que estava em desenvolvimento. Mas aí, isso quer dizer que esse povo, essa nação, é o verdadeiro povo de Deus? Não. Não. E por que não? Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 2, versículo 28. Isso aqui é muito legal para a elucidação dessa confusão. Olha o que ele diz. 2,28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente. O que Paulo está dizendo com isso? Não é judeu quem nasceu dentro do povo judeu. Não é verdadeiramente judeu. E por que ele ainda usa a ideia de ser ou não ser judeu? Porque era a linguagem que aquele povo entendia para indicar povo de Deus. Aquele povo entendia que a nação de Israel era o que era chamado de povo de Deus. E por isso que ele ainda diz, não é verdadeiro judeu, é verdadeiro judeu. Mas a princípio isso aqui mostra para nós que o judeu étnico não é o verdadeiro povo de Deus. Não é porque você é da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, da tribo de Judá, que você é crente. Ele continua, ó. Nem é circuncisão o que é somente na carne. É por isso que a gente diz que não é dar banho, né? Quando a gente faz batismo aqui, a gente bota uma caixa d'água aqui, enche de água, batiza o povo aqui. Já cansei de dizer, em alguns casos é só banho. Só banho. Porque se Deus não fizer a obra no coração, é só banho. Da mesma maneira, circuncisão só é circuncisão se for feita. Ele diz, ó, continua. Porém judeu, 29, porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra. Qual é a letra que ele está falando aqui, irmão? A lei. Não é a lei ou a obediência à lei que determina quem é crente e quem não é. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Ele está dizendo que o verdadeiro crente, o verdadeiro judeu, o verdadeiro povo de Deus é aquele que Deus, pelo seu Espírito, circuncidou o coração, transformou o coração, fez nascer de novo, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Wesley, qual é a sua posição então? Com relação a o que a Bíblia fala sobre o povo de Deus? Não penso que Deus vai lidar com Israel e com a igreja de maneira distinta. Não penso que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Penso que sempre houve uma igreja, desde a queda. É isso que eu penso. E essa igreja, irmão, vem sendo chamada pelo Espírito desde a queda. Adão, Abel, Sem, Noé, aí chega Abraão. Deus faz uma promessa, estabelece um pacto com ele, para que através daquele pacto o plano da redenção continuasse avançando. Mas em momento nenhum Deus fala. Um dia, estava conversando com um dispensacionalista, né? Aí ele vai falar assim, porque o povo de Deus era o povo hebreu, era o povo judeu, aquela coisa toda. Eu falei, beleza, mas de onde eles descendem? De quem eles descendem? Ele falou, de Abraão. Eu falei, Abraão aparece na Bíblia em que capítulo? Ele, 12. Como é que Deus salvava nos primeiros 11? Aí ele,
Pô, nunca pensei nisso. Eu falei, eu sei. Porque a lógica é que Deus não pode salvar de muitas maneiras. A Escritura, o Novo Testamento, que é luz no Antigo, Colossenses diz isso, né? Que o Antigo Testamento é sombra, mas Jesus veio e o sol da justiça clareou tudo. A verdade se manifestou. O Novo Testamento diz que o homem é salvo só de uma forma, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Wesley, mas Jesus não existia no Novo Testamento, existia sim. Não o Jesus revelado, esclarecido e encarnado, mas aquele que eles esperavam. Então, como que o crente era salvo no Antigo Testamento? Pela fé no Cristo que viria. Como que o crente é salvo no Novo Testamento? Pela fé no Cristo que já veio. Então, quando a gente vê Jesus dizendo, não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo, eu estou cumprindo a agenda. Porque vai chegar um dia que o Evangelho vai pular cerca dos israelitas. Vocês vão pregar o Evangelho e vão dar testemunho. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse negócio de povo eleito, povo adquirido, o único povo que tem as promessas, isso acaba hoje. Aí quando você olha lá para Efésios, meu Deus, eu queria muito que tivesse aqui. Queria muito. Você olha lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vou ler do 11 ao 14 para você entender aqui. Existia uma barreira que separava gentios e judeus. Qual era a barreira, Wesley? Étnica. Se você era judeu de sangue, você já era povo de Deus, eles pensavam assim. Se você nascia fora do povo de Israel, você não era nada. Você estava perdido, você estava longe. Aí olha o que ele diz, Paulo falando da obra de Cristo. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Ele está novamente reiterando que povo de Deus não é o cara que cortou o prepúcio, não é o cara que nasceu dentro do povo de Israel. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Irmão, meu Deus do céu, olha o que ele diz aqui. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Ele está falando do Antigo Testamento. Então ele está validando que desde o Antigo Testamento o povo já entendia que existia um Salvador para chegar. É disso que ele está falando, meu Deus. Olha lá, ó, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, a vinda de Cristo Jesus esclareceu que quem é povo de verdade não é judeu nem grego, mas quem confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que ele está dizendo. Logo, quando a gente olha para o texto, Jesus está dizendo, eu ainda estou no meio da missão. E qual é a missão? Me revelar a Israel. É porque eu não tenho tempo, senão eu ia lá para Romanos 11 para você entender. Que quando ele chega em Israel, Paulo diz isso aos Romanos, né? Capítulo 11. Quando ele chega em Israel e os israelitas ignoram Jesus, é a maior prova de que o verdadeiro povo não é aquele povo. E Paulo diz, vocês foram alcançados pelo Evangelho porque aquele que era chamado povo rejeitou o Messias. Volto para o capítulo 1 do Evangelho segundo João, onde ele diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De repente você não está emocionado com isso, mas é você que é gentil, cara. Quem aqui é judeu, levanta a mão. Não sou. Judeu é tudo rico, tô duro. Ninguém aqui é judeu. Se a ideia fosse um povo salvo pela etnia, estava todo mundo aqui perdido. Todo mundo. Eu acho que eu vim da África, meus descendentes. Perdido, irmão. Perdido, longe de Deus, longe das promessas, longe da aliança.
mas Deus promulgou a aliança, fez as promessas dentro desse povo. De dentro desse povo saiu um monte de crente. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, os heróis da fé. Só tu olhar em Hebreus 11, tudo crente, tudo homem de Deus. Mas quando você pensa na ideia de um Israel completo, étnico, salvo, você vai ver que um monte de gente rejeitou Cristo, e ele vai para o meio deles para que isso fique claro. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu estou cumprindo a agenda. Daqui a pouco o evangelho vai pular esse muro, e aqueles que são povo de verdade, os eleitos, vão ser chamados para a glória de Deus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Isso é lindo. Por quê? Porque enquanto aquele que era chamado povo, que tem a Bíblia na mão, um religioso, despreza o Cristo, alguém que não tem nada disso se curva. E o que vale mais? Diz para mim, o que vale mais diante de Deus? Um homem quebrantado, contrito, diante do Senhor, reconhecendo: eu sei que você é o Cristo. Ou um homem com a Bíblia gigante embaixo do braço, com a camisa até o punho aqui, num calor de 40 no Rio. Nada contra a camisa propriamente dito, mas isso não comunica absolutamente nada. A gente bater no peito, nós somos uma igreja bíblica. E daí? Povo que tem a Bíblia todo domingo aberta, a gente prega aqui de maneira expositiva, lê versículo por versículo e vive igual fariseu. Despreza o Cristo lá fora, anda longe de Deus, afastado do Senhor. De que adianta? Placa de igreja, igreja bíblica, pastor bíblico, mãe bíblica, Não, minha mãe é de oração. Tua mãe, tu é de oração? Não, minha mãe é uma serva de Deus fervorosa. Tu é servo de Deus fervoroso? A questão é, cara, não é sobre a Bíblia que está nas nossas mãos, mas sobre o Cristo que alcançou o nosso coração e nos curvou diante dele, dizendo: tem misericórdia, me ajuda, eu preciso de ti. É assim que um crente nasce. Um crente nasce, irmão, quando ele reconhece Cristo, se dobra diante de Cristo e entrega a vida a ele. Jesus disse, 26, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aqui tem maior discussão, Tem gente que diz que ele está humilhando a mulher. Tem gente que diz que quando ele fala cachorrinho, ele está falando do cachorrinho de estimação. Pela palavra grega que aparece aqui para cachorrinho, ele está falando do cachorrinho de estimação, tá? Daquele que fica ali dentro da casa. E a maior prova disso é como ela responde Jesus. Ele diz, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso é sensacional. Porque ela podia bater no peito e dizer assim, eu te reconheci, coisa que os fariseus não fizeram. Mas ela é humilde. Ela reconhece que ela não recebeu lei, que ela não recebeu pacto, que ela não é sangue puro, que ela não é nada disso. Mas que tinha uma promessa, que todos aqueles que crescem seriam alcançados pela salvação de Deus. Em outras palavras, ela está dizendo, o Senhor começou em Israel, na mesa, mas quem estiver em volta dela e for se aproximando vai comer também. Ninguém vai ficar de fora de ser saciado pela bênção de Deus entregue em Cristo Jesus, de nosso Senhor. Ela reconhece isso. Então Jesus exclamou, mulher, grande é a fé que você tem. Queria ler uns textos aqui com você, para te mostrar que a Escritura não faz questão nenhuma de passar pano para Israel. Nenhuma. Porque no próprio Evangelho segundo Mateus, você vai ver um outro caso de fé terrível, que Jesus falou, cara, nem Israel viu uma dessa, que era a fé do centurião, capítulo 8, lembra? Ele chega até Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno, é mesmo ato de humilhação, mesmo ato, eu não sou digno de que tu entre na minha casa. E aí a gente, na nossa concepção sobre o Cristo, a gente vem para a igreja pensando que está fazendo um favor para Jesus, Vou lá para ele ficar feliz comigo. Eu vou lá porque o pastor vai se animar. Irmão, não vem não. Fica em casa. Está vindo só para me fazer bem? Eu fico feliz, do fundo do meu coração, quando eu vejo os irmãos aqui. Estava conversando hoje, na classe dos novos membros,
que a igreja é o principal lugar onde Deus atua na igreja. Os membros cuidando dos membros, a comunidade local tratando de si própria. Amo quando os irmãos estão aqui, mas se você ainda não entendeu que o privilégio é seu, fique em casa. Quando o centurião vê Jesus, ele diz: é um privilégio que o Senhor tenha me atendido, não precisa nem ir na minha casa. Só uma palavra que o Senhor mandar, meu servo vai ser curado. E essa mulher aqui chega diante de Jesus e diz: o meu papel de cachorrinho é de cachorrinho, mas tem misericórdia de mim. É assim que se lida com Cristo de Deus. Não é fazendo barganha, não é pensando que Ele tem obrigações com as nossas vidas. Eu dizimo certinho, porque que minha vida está assim, né? Dizima certinho, mas gasta pra caramba também. Então, quando eu olho para esses textos, eu vejo Jesus envergonhando Israel. Por quê? Porque quando os discípulos, por exemplo, estão com Jesus no barco, capítulo 8 de Mateus também, estão com Jesus no barco, né? Aí aquela tempestade começa a acontecer, e eles entram em desespero. Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Os discípulos eram judeus ou não eram? Era não? Pedro sai do barco, naquele episódio maravilhoso onde ele anda sobre as águas. De repente ele começa a afundar. Jesus pega ele e diz o que para ele? Homem de pequena? Mas para um centurião gentil ele diz: nunca vi uma fé igual. Para a mulher cananeia, idólatra, adoradora de Baal, ele diz: mulher, grande é a tua fé era terrível. E aí é engraçado, né? O pessoal fala assim, e é verdade mesmo. Naquele grande dia, irmão, vai ser um dia de surpresa. Vai ser um dia de surpresa. Muito teólogo barrado na porta para a eternidade. Muito fariseu, tupetudo, cheio de si, arrogante, achando que o fato de conhecer o que está escrito é a mesma coisa de conhecer quem escreveu. E essa mulher, irmão, dá um show para a gente, uma lição terrível sobre o que é crer no Cristo. E ela diz: eu preciso de ti, tem misericórdia de mim, me dá pelo menos um pouco disso que o Senhor está trazendo para Israel. E ele diz: grande é a fé que você tem. E aqui a gente entende que não é só sobre a cura, a gente entende que ela crê no Cristo de Deus. Que seja feito como você crê. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Eu queria concluir refletindo com você aqui algumas aplicações bem práticas assim. Qual é o Cristo que você conhece, meu irmão, minha irmã? Como foi que te apresentaram Jesus no dia da sua conversão ou suposta conversão? Os fariseus o rejeitam porque eles não conseguem ver nele o Messias que eles montaram e idealizaram na cabeça deles. Está cheio de gente servindo a um Cristo idealizado. Você pode estar há anos servindo um Cristo que a Bíblia não demonstra, que a Bíblia não descreve, um Cristo que não existe. Um Cristo construído pelo seu imaginário, um Cristo construído pela religião, um Cristo construído pela cultura. Hoje a cultura está forte, né, nessa tentativa de construir um Cristo. Cristo que não pode falar a verdade, um Cristo que não pode reivindicar autoridade, um Cristo que não pode condenar ninguém, um Cristo que é nosso servo e não nosso Senhor. Qual é o Cristo que você conhece? Essa mulher conhece o filho de Davi, o Messias esperado. E por isso aqui é um desdobramento natural, né? Grava isso no seu coração, por favor. A identidade que você tem de Cristo na sua cabeça vai determinar como você vai se relacionar com Ele. O que você pensa sobre Cristo vai determinar como você vai andar diante dele. E essa mulher se porta de maneira humilde, humilhada, e diz: me socorre, ainda que eu seja comparado a uma cachorrinha. Que o Senhor nos ajude, te ajude e me ajude a nos curvarmos diante do Cristo de Deus, o
Cristo da Bíblia, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que apareceu na plenitude dos tempos e que, para a glória do seu próprio nome, entregou a vida pela igreja, ressuscitou pela igreja e vai voltar para buscar a igreja. A igreja. Amém? Coloque sobre seus pés para a gente concluir.